Bem-vindos ao jornal. A Polícia da República de Moçambique ainda não conseguiu encontrar os assaltantes ao carro da polícia e os 2 reclusos resgatados ontem na cidade de Maputo. O criminalista António Frangoles não duvida que houve informantes dentro da corporação. Eram 12 horas e 30 minutos desta segunda-feira, quando o carro da polícia partiu do comando da PRM na cidade de Maputo e desceu pela Avenida Vladimir Lenin, com 2 reclusos a bordo. Logo depois de cruzar a Avenida 25 de Setembro, o carro foi abordado por 4 homens, que dispararam mais de 20 tiros e resgataram os 2 criminosos. O destino final da polícia era a primeira esquadra, que fica a escassos metros do local do crime. Um aspecto a tomar em consideração é que aqui onde aconteceu a abordagem ao carro da polícia é uma zona bastante movimentada, principalmente tendo em conta a hora de almoço em que o caso sucedeu-se. Mas os criminosos conseguiram sair daqui sem sequer serem abordados pela polícia. 24 horas depois do sucedido, ainda não havia pistas dos autores do crime e muito menos dos 2 reclusos tidos como perigosos cadastrados. Mais do que isso, é que a forma como tudo aconteceu deixou a polícia a refletir até sobre possíveis falhas de segurança. A reflexão que nós fizemos referência visa mesmo apurar tanto o circunstancialismo, né, desde o momento da saída desses 2 indivíduos até tanto ao local onde ocorreu o sucedido. Então, e isto que fizemos referência, são esses elementos todos que foram levantados, mereceram a devida reflexão e o trabalho está a prosseguir. José Ali Coutinho e Alfredo Muxanga estavam há 3 anos nos calabouços do comando da PRM na cidade de Maputo, cumprindo penas de prisão maior por práticas de crimes de sequestros e assassinatos. Aliás, fala-se do envolvimento de Coutinho como mandante do assassinato do procurador Marcelino Vilanculo ano passado. Entretanto, esta segunda-feira iam ser ouvidos na primeira esquadra por outros crimes. O que sai à tona neste momento é a tentativa de evasão das celas por meio de serração das grades, os danos que estavam a cometer ao sistema de segurança, nomeadamente o CCTV, e também ofensas corporais contra outros reclusos. Portanto, eram 3 crimes, pelo menos, que rapidamente podiam ser levantados para a sua audição, portanto, para a sua saída ontem para a audição. Para o antigo diretor da Polícia de Investigação Criminal na cidade de Maputo, não há dúvidas que a intenção era resgatar os 2 perigosos cadastrados e que, para tal, terá havido informação precisa até de agentes da polícia. Isto não foi por acaso, não é? Estes que fizeram isto tinham informações. A isso não pode haver dúvida. Tinham informações. Até porque se houver um trabalho muito bem refinado, há de descobrir-se que aquelas horas que o carro está a partir, receberam a informação de que o carro está a partir, está a tomar esta direção e eles posicionaram-se. Refira-se que em finais de ano passado, um outro indivíduo implicado no assassinato do procurador Marcelino Vilanculo evadiu-se da penitenciária de máxima segurança na província de Maputo. E a Procuradoria mandou deter o diretor e o diretor adjunto daquela cadeia e continuam aqui na cadeia civil na cidade de Maputo. Agora resta saber quem vai ser responsabilizado neste último episódio. Isaac Lang e Ricardo Machava, STV. Há muita coisa estranha neste acontecimento. São palavras de Flávio Menete. O bastonário da Ordem dos Advogados entende que, tratando-se de pessoas condenadas, qualquer interrogatório deveria ter sido feito no local onde os mesmos cumprem pena. Há muita coisa estranha neste acontecimento. Primeiro, se nós temos cidadãos condenados a cumprir uma pena, o interrogatório da polícia, pela polícia, é feito lá no estabelecimento prisional. Não vão buscá-lo à esquadra. E quer-me parecer que tem que ter a autorização do juiz, porque aquele cidadão que está a cumprir pena está à guarda do Tribunal X. Então tem que
requerer a esse juiz que esse cidadão esteja disponível para poder ser ouvido ou em perguntas ou em declarações, ou seja lá o que for. Será que foi feito? Tenho dúvidas, porque afinal nem sequer ia a tribunal e nem sequer foi ouvido lá. Era para ser ouvido numa esquadra. A outra questão que eu coloco não tendo os detalhes do que aconteceu, não posso ser muito profundo, mas era questionar, seria esta matéria de investigação da PRM ou deveria ser matéria de investigação do Cernic? A terceira questão é aquelas celas no comando da cidade são uma extensão da cadeia do estabelecimento penitenciário de máxima segurança da Machave. Portanto, pertencem ao CERNAP e não à PRM. Deveriam estar a ser protegidas pelo CERNAP. O que nós sabemos é que quem acompanha os reclusos aos tribunais, ou seja lá quem for, é CERNAP. Por que PRM? Por que PRM? Se formos a viatura em si, há de reparar que a parte onde estavam motorista e eventualmente alguém a proteger, portanto na cabine, não há um único tiro. Mas é estranho, né? Porque normalmente se eu vou atacar uma viatura daquelas, eu primeiro tinha que atacar para esses, porque esses é que constituem perigo para mim. Quais seriam as primeiras hipóteses a levantar? Eu não sei, era preciso ter antecedentes e quem tiver os antecedentes poderá seguir os diversos cenários, porque até há tiros que foram dados na parte de trás, onde estavam as pessoas que dizem que foram resgatadas, quer dizer, correndo o risco de matar as pessoas que iam ser resgatadas. Deixa-me algumas dúvidas sobre o que é que efetivamente aconteceu. E em relação à escolta? Em relação à escolta, é a primeira vez que eu ouço dizer que o cara de escolta parou porque o semáforo ficou vermelho. Nós vemos carros de escolta a andar em contramão todos os dias com sirenes e não sei o quê. Essa desculpa não convence. Há uma entrevista para acompanhar na íntegra amanhã, após a nova novela da ISTV. O Ministério dos Transportes e Comunicações lançou hoje um concurso público para selecionar empresas que queiram operar no transporte aéreo doméstico, regional e internacional. Os interessados, dizia, devem submeter candidaturas à Autoridade de Aviação Civil de Moçambique dentro de um mês. O concurso público tem a duração de 30 dias, contados a partir desta terça-feira. Podem participar empresas de transporte aéreo que já estão a operar no país e outras que operam a nível internacional. Pretende-se encontrar concorrentes às linhas aéreas de Moçambique, no transporte doméstico e regional, assim como empresas que possam voar a partir de Moçambique para outros destinos mundiais. O presidente do Conselho de Administração da Autoridade de Aviação Civil, João de Abreu, ouvido em exclusivo pela ISTV, acentua que as empresas internacionais só podem concorrer para voos domésticos caso estejam registradas no país. Voos em Moçambique, aquilo que chamamos segmento doméstico, está aberto a todas as companhias nacionais, incluindo as companhias estrangeiras que se registrem como operadores estrangeiros, mas registradas em Moçambique para esse segmento. De Abreu explica que no mundo, nenhum país autoriza uma companhia estrangeira a operar no seu espaço aéreo doméstico, sem antes se registrar como operador e pagar os impostos, mas abre espaços para escalas nacionais. Kenya Airways quer vir para Maputo, logicamente pode vir, se o quiser, faz. Que já está a fazer neste momento, Nairobi, Nampula, pode descarregar passageiros em Nampula
e seguir para o seu destino Maputo. O presidente do Conselho de Administração da Autoridade de Aviação Civil vai mais longe e fala da atratividade do mercado nacional. Diz que nunca houve proteção das linhas aéreas de Moçambique, mas faltam companhias interessadas em investir no setor. 600 mil passageiros são transportados hoje no mercado doméstico. 600 mil passageiros nas outras latitudes, estou a falar por ano, nas outras latitudes é o que se transporta por mês. E desafia os empresários nacionais a explicarem por que é que não investem. Até agora o empresariado nacional tem estado a transmitir de que o regulador, ou a autoridade, ou o governo tem criado barreiras, mas na verdade o problema não é esse. Só não voam para onde querem porque não querem. Não tem nenhuma limitação. Entre os requisitos exigidos para voar nas rotas regionais e internacionais, a partir de Moçambique e doméstica, constam a capacidade financeira das empresas, viabilidade econômica dos projetos, licença de exploração e certificado de operador aéreo. 16 cidadãos estrangeiros foram deportados hoje pelos serviços de migração por entrada ilegal a Moçambique. Os indivíduos de 4 nacionalidades não tinham vistos e nem apresentavam clarezas em relação à presença no país. Trata-se de 13 cidadãos etíopes, um indiano, um bengali e um nigeriano que tiveram de reembarcar para os seus países de origem por diversas irregularidades nos vistos. Os indivíduos fazem parte de um grupo de outros imigrantes deportados no domingo. Tivemos a recusa a 26 cidadãos estrangeiros, não é, por porte de vistos falsos supostamente emitidos em Addis Abeba. 13 foram reembarcados no dia 23 de abril, isto foi domingo, e os restantes 13 vão ser reembarcados hoje, todos de nacionalidade etíope, por uso de vistos falsos supostamente emitidos em Addis Abeba. Temos também o caso de 2 cidadãos que foram recusados a entrada no dia 24 de abril, um de nacionalidade indiana e um de nacionalidade de Bengala. O de nacionalidade de Bengala foi recusado a entrada por uso de visto falso e o de nacionalidade indiana, neste caso, portava o visto, mas não apresentava clareza quanto àquilo que são as suas razões de vinda ao país. A nossa equipa conversou com um dos deportados que alega estar a ser injustiçado pelas autoridades. O nigeriano diz que obteve a passagem num pacote turístico em um site. Entretanto, a porta-voz dos serviços de imigração diz que o cidadão não reunia condições para entrar no país. O site dizia que eu teria o visto à minha chegada. Fiz a reserva para 4 noites no hotel, mas quando cheguei, ninguém me recebeu. Então fui preso porque não tinha visto. Dificuldades em confirmar ou esclarecer com relação ao hotel, apresentou uma reserva do hotel que não corresponde à verdade. Quando entramos em contato com aqueles números que foram aqui demonstrados, os números não correspondem. Então, ficamos claros que tratava-se de falta de clareza quanto às razões da sua vinda. O Serviço Nacional de Imigração diz estar a intensificar ações para reduzir a entrada de estrangeiros no país de forma ilegal. Só neste trimestre, as entradas reduziram em cerca de 27%, comparativamente ao igual período do ano passado. O líder da Renamo diz que poderá anunciar uma paz efetiva dentro de dias se houver colaboração por parte do governo. Afonso Lhacama, que falava hoje em teleconferência, explica que as anteriores tréguas não foram negociadas, mas foi uma iniciativa sua. A cidade da Beira, em Sofala, foi o ponto escolhido por Afonso Lhacama desta vez para falar com jornalistas e membros do seu partido via teleconferência. E claro, o tema de fundo foi a paz, tendo o líder da Renamo deixado promessas. Anúncio da paz efetiva. Se tudo correr bem, de certeza, poderei anunciar a trégua sem prazo. Ao invés de dar 2 meses, 60 dias, repito, se tudo correr bem, porque isso é uma negociação e é preciso que os 2 lados correspondam. Diálogo político. Estão lá em Maputo as equipes a tratarem de várias matérias. Há um grupo de descentralização
que vai permitir que em Moçambique, doravante, tenhamos de facto os governadores eleitos provinciais e tenhamos as finanças autónomas das províncias para permitir que a democracia aproxime as comunidades. Poderá haver um governador e vai haver mesmo. Violações durante a trégua. Tirando algumas violações por parte das Forças Armadas do governo e CIRI, às vezes ali nas bancas, nas estradas, abusos, é típico, mas isto não vai perigar a paz em Moçambique. Não vai nos obrigarmos para o retorno à guerra, à confrontação militar. Queremos que a guerra acabe de uma vez para sempre. O líder da Renamo esclarece que as tréguas anteriores não foram resultado de negociações, mas foi iniciativa sua por ter percebido que com ataques o país está a regredir. Não posso esconder, a trégua não foi negociada. Não houve negociações entre a Renamo e a Frelimo. Não. Foi o meu projeto, o meu sonho. Quando vi a situação do país, a economia, as mortes desnecessárias. Lembre-se que neste momento há uma trégua anunciada em março passado que vai até o próximo dia 5 de maio. O Ministério da Saúde vai distribuir cerca de 16 milhões de redes mosquiteiras no âmbito da campanha universal de distribuição das mesmas. A Ministra da Saúde falava nesta terça-feira durante a passagem do Dia Mundial de Luta contra a Malária. O Dia Mundial da Luta contra a Malária, assinalado esta terça-feira, foi celebrado sob o lema "Para o bem de todos nós, vamos acabar com a malária". O Centro Cultural Universitário foi o local que acolheu a cerimónia, que foi antecedida por uma feira de exposição de vários medicamentos de combate e prevenção contra a malária. Na ocasião, a Ministra da Saúde, Nazir Abdul, garantiu que uma das metas deste ano é a distribuição de cerca de 16 milhões de redes mosquiteiras a nível do país. Em novembro de 2016, o Ministério da Saúde, com os seus parceiros, iniciou e está em curso a campanha nacional de distribuição de redes mosquiteiras, cuja finalidade é distribuir 16 milhões de redes mosquiteiras para cobrir todos os agregados familiares do nosso país. Para Dan Pittman, embaixador dos Estados Unidos da América, o número de casos de malária em Moçambique tem vindo a diminuir nos últimos 16 anos, devido ao crescente número de distribuição de redes mosquiteiras. Devido ao número crescente de distribuição de redes mosquiteiras tratadas com inseticida e mais indivíduos recebendo diagnósticos e tratamento, nos últimos 16 anos, o número mundial de óbitos causados pela malária tem diminuído em cerca de 66% em todos os grupos etários e aproximadamente cerca de 71% nas crianças abaixo de 5 anos de idade. A malária continua a ser um dos maiores problemas de saúde pública em Moçambique. Só nos primeiros 3 meses deste ano, foram registrados mais de 2 milhões de casos de malária, contra mais de 1 milhão em igual período do ano passado. O Governo precisa de pouco mais de 106 milhões de meticais para repor as infraestruturas destruídas pelo ciclone Dineo. A informação foi avançada hoje no final da sessão do Conselho de Ministros, onde também foi aprovada a revisão da Lei de Organização Judiciária. A assistência às vítimas das calamidades naturais foi um dos principais pontos de discussão da 13ª sessão do Conselho de Ministros. Durante a semana passada, não houve nenhum evento extremo, mas o Governo continua a precisar de dinheiro para repor as escolas, os hospitais e os outros edifícios destruídos pelo ciclone Dineo. Sendo o déficit atual para resposta imediata de 106.275.757. Sem precisar números, o Conselho de Ministros fez saber o valor que já foi alocado à reconstrução de infraestruturas e assistência às vítimas. Em termos de unidades sanitárias, já foram alocados 7 bilhões de meticais
em termos de assistência alimentar, já foram alocados cerca de 2 milhões de meticais. O governo apreciou e aprovou ainda a revisão da lei de organização judiciária que, entre outras mudanças, prevê a redução das férias judiciais. Atualmente vigora um regime de 2 meses de férias judiciais e a atual proposta reduz para 1 mês as férias judiciais. Na 13ª sessão do Conselho de Ministros, também foram aprovados decretos sobre o regulamento de uso e aproveitamento de albufeiras e lagos, segurança de barragens e plano de ação da política da juventude em 2017. O embaixador dos Estados Unidos da América em Moçambique, Dean Pittman, diz que a exploração dos recursos naturais pode ajudar a recuperação da economia moçambicana, desde que as pequenas e médias empresas saibam tirar o maior proveito. Acho que já está a criar confiança na economia por causa do investimento e interesse das grandes companhias multinacionais aqui. Esta vai ajudar, esta vai dar um sinal a outras empresas, médias e pequenas também, para começar a investir também. Esta confiança é muito importante e acho que o povo de Moçambique vai começar a sentir o impacto deste investimento logo, mas vai levar tempo, ao mesmo tempo, para desenvolver este sector. Eu tenho certeza que os médios e pequenos empresas aqui em Moçambique vai aproveitar este esforço de multinacionais. Mas a coisa mais importante, ele vai ganhar experiência também nesta área e acho que essa vai ajudar a crescer este sector. Primeiro nós vamos investir no processo, nós temos várias companhias americanas que já pretendem investir muito dinheiro para explorar esta área, este sector, mas a coisa mais importante é que o país pode aproveitar deste recurso para beneficiar o povo inteiro do país. Mais de 30 representantes de países africanos estão reunidos em Maputo num seminário sobre gestão de resíduos sólidos. O encontro visa a criação de uma plataforma africana de cidades limpas. Melhorar a gestão do lixo é o propósito que junta representantes de vários países africanos em Maputo. O evento é co-organizado pelo Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, município de Maputo e o governo do Japão, através da Agência Japonesa de Cooperação Internacional. Durante o discurso de abertura do evento, o presidente do município de Maputo, David Simango, reconheceu que o lixo continua a ser um grande problema ambiental em Maputo. A gestão de resíduos sólidos continua a ser um grande desafio do ponto de vista ambiental, se considerarmos que a maior parte dos resíduos produzidos é subaproveitada e quase sempre depositada em lixeiras a céu aberto. Os procedimentos usados para a gestão de resíduos sólidos pelos munícipes são, sobretudo, a queima, o enterro e o abandono dos mesmos em locais públicos inapropriados. De acordo com Simango, os municípios de Maputo ainda não têm a cultura de reaproveitar o lixo. A reciclagem e o aproveitamento dos resíduos são ainda processos pouco conhecidos. O processo de depósito e recolha dos resíduos é feito sem a prévia separação, sendo tudo depositado nos mesmos contentores municipais. A reunião pretende igualmente discutir estratégias de reaproveitamento do lixo. O seminário, que junta mais de 30 países, termina na próxima quinta-feira com a criação de uma plataforma africana de cidades limpas. A Vodacom Moçambique apresenta na 4ª edição da Feira Mostec tecnologias que melhoram a gestão de informação nos setores de saúde, educação e agricultura. A plataforma é um exemplo de como as tecnologias podem dinamizar a cadeia de valor nestes setores. A Vodacom
vai apresentar na Feira Tecnológica Mostec, marcada para 24, 25 e 26 de maio, uma plataforma digital chamada Mezzanine, que permite integrar diversos sistemas de informação de modo a melhorar a gestão nos setores da saúde, educação e agricultura. O Mezzanine já está a ser usado em alguns países africanos e em Moçambique, a Vodacom é pioneira e já está a fazer testes na área da saúde num projeto de vacinação que visa gerir estoques. Dentre várias funcionalidades, a plataforma permite medir a disponibilidade de vacinas nos centros de saúde, evitando rupturas nos armazéns. Em Moçambique estamos a fazer um primeiro teste no que diz respeito à saúde, nomeadamente o projeto de vacinação, que tem a ver com a gestão de estoques, através de uma plataforma digital para medirmos a disponibilidade das vacinas nos diferentes centros de saúde espalhados pelo país. Para a educação, por exemplo, a Vodacom pretende apresentar plataformas digitais que podem ajudar, entre várias tarefas, o controle de presenças de professores e alunos nas escolas, fazer inventários de livros, como também dar um contributo rumo à digitalização do ensino. Para a agricultura, a solução tecnológica visa criar condições para os pequenos agricultores interagirem e terem rápido acesso à informação que facilita o acesso aos mercados e às finanças. Isto requer algum estudo prévio, algumas reuniões prévias para perceber como funcionam cada uma dos setores de atividade, o setor privado incluído, não só instituições do governo, e desenhamos depois uma plataforma à medida para ir de acordo àquilo que são, para suprir as necessidades que porventura existem. A Vodacom considera a Mostec uma oportunidade ímpar para a massificação das tecnologias. A nossa responsabilidade não social, mas uma responsabilidade patriótica de estender a nossa rede para as populações mais carenciadas, e achamos que o Mostec pode contribuir com o alicerce de fazer com que essas populações mais vulneráveis tenham acesso a estas novas tecnologias. Tudo é possível porque nos últimos 3 anos a empresa reforçou o investimento na fibra óptica e em torres 3G, contando atualmente com mais de 13 mil quilómetros de fibra. Nesse período, a empresa aumentou 4 vezes mais a sua rede e hoje conta com mais de 1.600 antenas, das quais 90% são 3G. E para ver a seguir o intervalo, mais de 1.200 empresas na Zambésia não canalizam contribuições ao Instituto Nacional de Segurança Social. Nós voltamos já. No Jornal da Noite, o edil de Boane destaca o abastecimento de água como maior conquista da municipalização. Jacinto Loureiro falava hoje, durante as celebrações dos 30 anos da elevação de Boane à categoria de vila. Foi no dia 25 de abril de 1987 que Boane passou à categoria de vila. Este ano, o aniversário coincide com a passagem do 4º ano desde que a vila é uma autarquia. Para celebrar a data, centenas de munícipes juntaram-se no centro da urbe numa cerimônia marcada pela atuação de vários grupos culturais e uma feira agrícola. Falando na ocasião, o edil de Boane apontou para o abastecimento de água como um dos maiores ganhos da municipalização da vila, que hoje conta com mais de 80 mil habitantes. Há 3 anos atrás, tínhamos apenas 3 bairros com água, dos 33 bairros que existem no nosso município. Hoje já temos 24 bairros com água. É certo que agora que temos água nos bairros, os quarteirões também querem que a água chegue mais próxima. Naqueles que já temos nos quarteirões, querem que passe a ter uma torneira dentro da casa. No que diz respeito aos resíduos sólidos, vamos agora receber mais 30 contentores para alargar estes serviços aos munícipes mais distantes do centro da vila, mas temos a vila praticamente permanentemente limpa. Compramos todo o equipamento para fazer estradas terciárias, estradas de terra batida, o que permite fazer de 4 a 5 estradas em cada bairro. Boane é dos poucos municípios próximos da capital que ainda tem terra disponível, mas Jacinto Loureiro fala de uma grande pressão nos últimos anos. Só para ter uma ideia, nós neste momento temos cerca de 14 mil pedidos
proprietários de espaços de terra, mas temos que fazer com muita ponderação para que a nossa atribuição de terra não desvirtue aquilo que são as nossas perspectivas de termos uma vila organizada, uma vila com uma perspectiva futura. Portanto, nós não damos terra a não ser que ela esteja devidamente parcelada e devidamente enquadrada no nosso plano diretor. Portanto, estamos a fazer um grande trabalho. Este ano já demos cerca de 6.000 talhões, mas todos eles devidamente enquadrados dentro da nossa visão daquilo que será a futura cidade de Boane. Para o presente ano, o município de Boane prevê investir 80 milhões de meticais em infraestruturas, com destaque para a construção de 3 estradas asfaltadas. Em 2015, a autarquia arrecadou cerca de 20 milhões de meticais, um valor muito abaixo das despesas da vila. Os municípios também destacam o acesso à água potável e as estradas como os principais ganhos da vila de Boane desde que passou ao município. Já foi possível termos infraestruturas, sobretudo as vias de acesso, e o problema crônico que nós tínhamos, que data desde a outrora, que era o problema da água. E se formos a alguns bairros circunvizinhos, embora com a crise da água atualmente por causa do caudal, mas está a haver alternativa, está-se a fazer fontes alternativos, abrindo pequenos sistemas em cada bairro. Alguns bairros já estão sendo eletrificados. Isto é prova de que os munícipes gradualmente estão a beneficiar daquilo que é o programa de trabalho do Conselho Municipal da Vila de Boane. É verdade, ele tem uma crise, mas com melhoramento. Já é nisto trato, é nem mate, não deixa casar, tampula e não gaombe, mas mate na one. A caudime já lembeleza, a município é pune então, a loma bairro Maúbo, Felipe Samuel Magaia, a Nikiva Kuluavan lava zanda kakudzima, a trator kudziva puna kudzima. Anzingatiko ka 4 anos, asinge tlangani hinkwaswo. Teke kutsongo manirozati, anzikama bar kun strat, kuni mati, moka margo amati amangena munti ni munti, amesako amagezi ma complicada porque ndau tinha tsana magezi. Mas kulungulu wabika ntamba ama jovem, batsemera macabo. Mais de 1.200 empresas na província de Zambésia não canalizam contribuições para a segurança social. São no total mais de 5 milhões de meticais. Na sequência, mais de 5.000 trabalhadores deverão ficar sem assistência. Como forma de persuadir as empresas a liquidarem suas dívidas, o Instituto Nacional de Segurança Social, Delegação da Zambésia, desencadeou uma campanha de 22 de março a 22 de abril. A campanha visava cobrar dívidas de contribuições ao INSS e a mesma culminou com a recuperação de mais de 2 milhões de meticais, cerca de 51% das dívidas. Vale dizer que, com esta dívida, 5.112 trabalhadores e 40.448 famílias ficaram prejudicadas. Foram produzidos para esta campanha 1.278 extratos no valor de 5.228.939,73 centavos, destes notificados 778 contribuintes no valor de 3.981.216,10 centavos, dos quais 215 procederam ao pagamento na ordem de 1.953.964 meticais e 66 centavos. O INSS está ao encalce de 500 contribuintes com valores em dívidas acima de 1 milhão de meticais. Do total dos contribuintes notificados, 14 com valor de 548.700 meticais e 26 centavos foram remetidos ao juízo de execuções fiscais por não terem comparecido depois de notificados. E 486 contribuintes com valor de 86 ainda estão em análise. As empresas ligadas ao setor de comércio, segurança privada e as de construção civil são as que mais devem ao Instituto Nacional de Segurança Social ao nível da Zambésia.
A polícia brasileira perseguiu e abateu ontem 3 homens suspeitos de participar num dos maiores roubos de dinheiro na história do Paraguai. O grupo acabava de roubar 40 milhões de dólares a uma empresa de transporte de valores. Segundo informações divulgadas pela Polícia Federal do Brasil, também foram apreendidos 5 veículos, um barco, explosivos, armas e balas de espingarda. A ação policial aconteceu no início da tarde numa área rural de Itaipulândia, cidade localizada no oeste do estado brasileiro de Paraná e que também fica próxima da fronteira com o Paraguai. Houve uma perseguição a uma caminhoneta em que estavam entre 8 e 10 homens supostamente envolvidos no assalto. 2 passageiros do veículo morreram no local, um ficou ferido, mas morreu no hospital. Os demais suspeitos conseguiram fugir. Antes de as autoridades anunciarem detalhes da perseguição, o presidente do Brasil, Michel Temer, divulgou uma nota na qual anunciava uma mega operação policial reforçada, com todos os recursos necessários para neutralizar o grupo que acabava de fazer um dos maiores roubos de dinheiro na história do Paraguai. O grupo teria assaltado um carro de transporte de dinheiro numa cidade do Paraguai, tendo roubado 40 milhões de dólares e fugido para o Brasil. Ainda em território paraguaio, durante o confronto com as autoridades, morreram alguns membros do grupo e alguns agentes da polícia. De manhã, o ministro do Interior do Paraguai disse que o grupo de assaltantes era formado por cerca de 50 homens que falavam português e, portanto, provavelmente eram brasileiros. O presidente dos Estados Unidos exortou o Conselho de Segurança das Nações Unidas a impor sanções fortes à Coreia do Norte. O pedido de Trump surge numa altura em que crescem as divergências contra o regime norte-coreano. O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas deve estar pronto para impor novas sanções mais fortes à Coreia do Norte. Foi assim que Donald Trump apelou àquele organismo internacional a se posicionar contra as ações da Coreia do Norte. As afirmações de Trump foram feitas num contexto de tensões acrescidas com os dirigentes de Pyongyang devido aos seus programas nuclear e balístico. O status quo na Coreia do Norte é inaceitável e o Conselho de Segurança deve estar pronto para impor novas sanções mais fortes. É uma ameaça geral para o mundo, declarou Trump durante o encontro na Casa Branca com os embaixadores da ONU dos Estados integrantes do Conselho de Segurança. E para ver a seguir, estreia amanhã a nova telenovela da STV, Totalmente Demais. É uma comédia que promete ficar nas suas noites todos os dias, de segunda a sexta-feira. Os detalhes para conhecer logo a seguir ao intervalo, mas antes, as previsões meteorológicas para amanhã em todas as capitais provinciais. Maputo a registrar 30 graus, máxima mínima de 19, Xaixai com 27, mínima de 19, Inhambane com 27, mínima de 16 graus Celsius. No centro, a cidade da Beira registra máxima de 27, mínima de 20, Chimoio com máxima de 22, mínima de 12, Tete terá máxima de 28, mínima de 19 e 27, Climane, máxima mínima de 20 graus Celsius. No norte, a cidade de Nampula registra 27 graus máxima e mínima de 21, Lixinga terá máxima de 23, mínima de 14 e Pemba com máxima de 30, mínima de 22 graus Celsius.